Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse vídeo é uma continuação desse assunto sobre o espectro político e ideológico. E no vídeo anterior, então, a gente refletiu um pouco, né, sobre a questão da ideologia em si, né, e sua ligação com a questão política. E eu falei que essa forma de entender os conceitos de esquerda e direita ela é um pouco simplificada demais e que existe um outro tipo de diagrama que eu acredito que ele explica de uma maneira mais efetiva as diferenças entre o pensamento de esquerda e de direita. Porque nesse diagrama a gente vai ter um eixo a mais para medir aquelas questões que estão relacionadas mais à liberdade individual. São questões que não são necessariamente de economia, elas podem estar relacionadas à economia, mas elas estão mais relacionadas com o seu direito à própria vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, integridade e assim por diante, tá? Então esse eixo autoritário e libertário, ele vai medir o quê? Dependendo do grau, né, de direitos que a pessoa defenda, ou que, enfim, um governo exerça, ele vai ter uma tendência mais libertária, ou se ele há mais repressão desses direitos, ele tem uma tendência mais ao autoritarismo. Então perceba, por exemplo, o seguinte. Questões polêmicas relacionadas, por exemplo, a questões relacionadas ao aborto, a questões relacionadas à comunidade LGBTQI+, questões relacionadas, por exemplo, ao consumo de drogas. Dependendo da tua posição sobre isso, você pode ter uma posição mais libertária, ou seja, de maior liberdade nesses assuntos, ou mais autoritária, ou seja, de maior restrição. Obviamente que o sistema ditatorial ele tende muito mais para o autoritarismo, né? Nós não temos uma experiência no mundo concreta de liberdade total. Alguns defendem isso, tá? Existem ideologias, inclusive, que defendem isso, mas o que é importante entender é o seguinte, ó. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pegar o exemplo de liberdade de expressão. Dentro do que a gente tem em sociedade hoje, a liberdade de expressão, será que ela é uma liberdade total, uma liberdade absoluta? Se você parar para pensar, a liberdade de expressão, ela possui um limite, que são os outros direitos civis, os outros direitos humanos que existem. Então, você pode falar tudo o que você pensa, desde que isso que você está pronunciando não fira a integridade de outra pessoa, né? Você tem o direito a ser livre de fazer todas as suas coisas que você quiser, desde que essa tua liberdade não interfira na liberdade de outras pessoas. Ou seja, quando a gente está falando dessa questão de liberdades, primeiro, a gente não tem uma experiência de liberdade total. Talvez, se todo mundo tivesse essa liberdade total, a sociedade fosse impossível, porque se todo mundo fizesse o que quisesse, né, simplesmente não iria existir tecido social. Então isso quer dizer que mesmo para as ideologias mais libertárias, elas ainda acreditam que deve ter um mecanismo que coloca, digamos, um limite a essas liberdades. E geralmente pode ser esses limites podem ser impostos pela própria lei, né, ou por outros mecanismos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também. Então esse eixo é o que mede o nível de liberdade civil ou de direitos humanos assegurados. Já aquele eixo horizontal, ele está relacionado à economia. Então, por isso que eu gosto desse modelo, que nesse modelo, a posição de esquerda e direita ela está resumida à posição econômica que a pessoa defende. Por exemplo, o pensamento de esquerda ele tem uma tendência mais coletivista. Então, a esquerda em geral ela acredita que a saúde de uma sociedade, né, o bem-estar social, ele depende do bem-estar de todos. Então, há uma tendência a se pensar de maneira mais coletivista quanto mais à esquerda você for. Quanto mais à direita o indivíduo for, ele tem uma tendência maior a defender o individualismo. Não é a mesma coisa que o egoísmo, tá? Mas o individualismo no sentido de que o bem-estar social depende do bem-estar dos indivíduos. O indivíduo ele tem prevalência sobre o grupo, né? Ele não pode ter, digamos, a sua liberdade pessoal sendo, digamos assim, devoradas pelo grupo, de certa forma, tá? Assim como a esquerda, eles têm uma visão de que o grande inimigo da sociedade é a desigualdade social. Então, o que a esquerda tenta combater é a desigualdade social, principalmente a desigualdade de renda, a desigualdade de acesso a recursos, né, a desigualdade de riqueza. O pessoal à direita, eles acreditam que a desigualdade ela é uma coisa natural. Quando a gente olha para a natureza, a gente vai perceber que, por exemplo, existem animais que são mais fortes do que outros, né, não é tudo igual, tudo distribuído de maneira igual na natureza. Por isso, eles acreditam que a desigualdade não é o problema. Por exemplo, para eles não há problema entre uma pessoa ter um carro
sei lá, de 300 milhões de reais, enquanto que outra pessoa tem um carro popular de, sei lá, de 20 mil reais. Para eles isso não é um problema. O que é o problema para a direita é a miséria. Então o que eles tentam combater é a miséria e não a desigualdade social. São coisas diferentes. O pessoal mais à esquerda, eles defendem maior regulação econômica. Eles acreditam que, bom, para ficar bem claro aqui uma coisa, acho que hoje, praticamente no mundo todo, você pode dizer que a esquerda ela tem uma posição de maior combate ao capitalismo, enquanto que a direita ela defende o capitalismo. Então, por que a esquerda defende regulação econômica? Eles acreditam que o sistema capitalista, como eu disse, ele é um sistema gerador de desigualdade, na visão da esquerda. Então, até mesmo para proteger, por exemplo, classes trabalhadoras, né, classes menos favorecidas, que o governo ele deve interferir na economia e criar justamente aqueles limites que eu havia dito anteriormente, né, naquele outro eixo, para que para que a economia não se comporte de maneira totalmente desregulada, né? Eles acreditam que ela só se regula pela ação do governo. O governo tem que tomar essa atitude, digamos assim. Enquanto que o pessoal mais à direita, eles acreditam que a economia ela se regula por si mesma, por causa do mecanismo de oferta e de demanda. Então, o mecanismo de oferta e demanda, se não tiver a presença do governo interferindo nisso, ele seria um regulador próprio da economia, tá? Então, só para pegar um exemplo até um pouco atual, assim, é claro que nem todo mundo iria concordar, mas só para você um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor. A gente está tendo uma alta nos preços dos alimentos, né? O arroz, por exemplo, está bem caro e tal. O pessoal mais à esquerda tem a tendência, né, que todo mundo vai definir isso, mas eles têm uma tendência a acreditar que num momento como esse, o governo tem que interferir de alguma forma. Ou ele tem que criar um controle de preço, ou ele vai ter que, enfim, negociar com outros produtores talvez de arroz fora do país para trazer mais para o país, ou ele tem que criar um limite para que não se venda tudo que está do país para fora, entende? De alguma forma, eles acreditam que o governo tem que interferir nessa questão. Já o pessoal à direita, eles acreditam que não. Eles acreditam que o próprio mecanismo de oferta e demanda ele vai regular isso, de tal forma que, se o preço estiver alto, as pessoas não vão estocar em casa, né, esse alimento, justamente porque ficou muito alto, então elas só vão comprar aquilo que é necessário. Então, talvez a médio prazo, isso faria com que o preço voltasse a se reequilibrar. Isso na visão mais à direita, que acredita que o governo não deve interferir na economia. Por outro lado, o pensamento mais de esquerda acredita que o governo ele também deve ter a função de garantir mais direitos sociais, né, aos indivíduos menos favorecidos. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Geralmente uma pessoa mais rica, ela vai ter a saúde dela segurada de maneira privada. Ela pode pagar por um plano privado de saúde. Porém, uma pessoa mais pobre, né, geralmente tudo que ela recebe, ela acaba gastando com consumo, então ela não tem como pagar ali por um plano privado de saúde. Então o pessoal à esquerda acredita que é uma função social daquele que é mais rico que parte da riqueza dele seja convertida através dos impostos em uma segurança social maior para aquele que é menos favorecido. Isso não quer dizer que o governo tem que pegar dinheiro do rico e dar para o pobre, não é assim, né? Mas nesse caso que eu falei da saúde, qual que seria a atuação do governo? Coletar impostos dos mais ricos para construir hospitais, construir mais unidades de saúde para poder atender aqueles que são mais pobres, né? Então, em geral, o pessoal à esquerda tem esse tipo de defesa no que diz respeito aos direitos sociais. O pessoal mais à direita, eles acreditam que, de novo, toda vez que o governo interfere na economia, ele está criando mais problema do que resolvendo. E os impostos, eles acreditam que são um mal que deve ser diminuído cada vez mais. Eles acreditam que os impostos, eles são uma forma de você tirar dinheiro, né, das classes sociais. Esse dinheiro não necessariamente vai ser bem gerido, né, porque, em geral, a direita tem muito ceticismo com o governo em si. Então, em geral, a direita diria o quê? Que, na verdade, se fossem cobrados menos impostos, sobraria mais dinheiro para as pessoas poderem, quando elas precisarem, pagar, por exemplo, por uma consulta particular. Em geral, é isso que a direita defende, tá? Então, lembrando que esquerda e direita, nesse modelo aqui, é uma divisão de um eixo que trata sobre economia. Obviamente que a divisão mais básica é a esquerda é crítica ao capitalista e mais a direita é uma defensora do capitalismo, né?
E daí, claro, que no extremo da esquerda você vai ter aqueles que acreditam que o capitalismo tem que ser trocado por um outro sistema, né? Aqueles mais de centro-esquerda acreditam que o capitalismo deve ser corrigido, que ele tem ali os seus problemas, mas que o governo serve justamente para consertar esses problemas, né? O pessoal mais ali a centro-direita acredita que o governo ele tem que não atrapalhar a economia, porque a economia ela se regula por conta própria, e aquele pessoal mais da extrema direita, eles têm uma visão econômica de que o capitalismo é o melhor sistema criado até hoje, porque eles acreditam que ele reflete melhor a natureza humana, né? Então eles acreditam que ele não é perfeito, mas que ele atende bem ao que a natureza humana é. Lembrando que não se resume a isso, porque tem aquele outro eixo que eu falei agora há pouco, que é o de autoritário e libertário. Então, por fim, você tem que juntar os dois eixos para conseguir colocar as ideologias, distribuir elas, né, num plano cartesiano, para entender melhor por que existem ideologias que são autoritárias de direita e outras que são libertárias de direita, e outras que são mais autoritárias de esquerda e outras que são mais libertárias de esquerda. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer uma brincadeira com isso, tá? Vamos visualizar um pouco dessas ideologias. Até lá, um grande abraço e até a próxima.